Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de janeiro de 2020, são 21 horas e 6 minutos. Lição 12 do dia 22 de março de 2020. Jesus, o homem perfeito. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, versículo do 40 ao 52, e os hinos sugeridos são 400, 491 e o número 500. Introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, eu quero trazer, eu sei que você sabe, mas somente para lembrar, que aqui quando fala que o Senhor Jesus encarnou, quer dizer não que ele reencarnou, ele se fez carne, ele era espírito, era a sua glória e ele se tornou carne, se tornou homem. É diferente de reencarnação, é completamente diferente, uma vez, claro que a reencarnação não existe. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Nesse aspecto, somente para resumir o que eu posso te dizer, aquilo que você certamente já ouviu e ouve muitas vezes, que Jesus era, né? Uma vez que nós estamos falando do passado, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas não é por isso que você vai somar e dar 200%. Quer dizer que ele era totalmente homem, totalmente Deus. Eram duas naturezas numa só pessoa, no caso Cristo. Sua eternidade como Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Portanto, Jesus, ele é eterno. Ele estava com o Pai, ele se fez carne. Mais uma vez, frisando, ele se tornou carne. Ele não se reencarnou. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, João 1,4. Logo, ele tem vida em si mesmo, João 5,16 aos Hebreus 7,16. Sendo Deus de Deus, é imutável, aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é onipresente, Mateus 28, 20, Efésios 1, 22 e 23. Onisciente, sabe todas as coisas, Mateus capítulo 9, versículo 4, João 2, 24 e 25, Atos 1, 24 e 25, Colossenses 2, 3. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Mateus capítulo 28, versículo 18, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Portanto, Jesus é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as ciências.
Ele é onipotente, ele pode todas as coisas porque ele tem todo o poder. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara, no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33, João 1, 49, versículos 20, também 20 e 28. Então, o Senhor Jesus ele se esvaziou de sua glória, mas ele continuou sendo Deus. Então nós vemos que Jesus já não tinha mais poder, vamos colocar assim, humanamente falando, ele não tinha mais poder. Mesmo assim, ele continuava sendo Deus. Ele apenas se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Ou seja, é como se ele tivesse perdido os poderes, ele estava sem o poder, mas ele continuava sendo Deus justamente para ser como nós. Síntese do tópico 1. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, ou seja, eram duas naturezas em uma só pessoa, no caso, Jesus Cristo. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, João 1,3. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, João 1, do 1 ao 3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. O Senhor Jesus sempre existiu, junto ao Pai. Entretanto, não é por isso que ele não tinha as suas atividades. Sim, ele tinha as suas atividades e continua tendo até hoje. Certa vez Jesus disse que meu Pai trabalha e eu trabalho também. Jesus sempre teve essa questão de trabalho, de estar sempre em atividade. Quando o Senhor Deus foi fazer o homem, o que ele disse? Façamos do homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Em outras palavras, quando Deus estava criando o homem, Jesus Cristo e o Espírito Santo estavam junto dele, assim também como foi na criação. O Senhor Jesus sempre trabalhou junto ao Pai em perfeita harmonia. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das suas principais alianças da história sagrada. Ou melhor, Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, segundo Samuel capítulo 7, versículo 16, Mateus capítulo 1, versículo 1. Jesus sempre foi, a Bíblia sempre vai apontar para Cristo, e nesse aspecto, o Antigo Testamento tem várias citações que falava, que apontava para o Senhor Jesus, que ele viria, aqui no caso de Gênesis capítulo 3, versículo 15, e também em Malaquias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Então nós vemos que o Senhor Jesus sempre foi profetizado, não foi algo que aconteceu do nada. O Senhor Deus sempre preparou o povo, principalmente o povo judeu, para que quando chegasse a Cristo, né, preparou o povo. Em outras palavras, para resumir, o Senhor Deus
ele preparou o povo para a chegada de Cristo, apesar deles ter o rejeitado. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João capítulo 1, versículo 14. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Sentiu nossas dores e incômodos. Teve fome e sede. Mateus 4, 2, João 19, 28. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Mateus 26, 38. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus capítulo 27, versículo 58, Marcos capítulo 14, versículo 34, Mateus capítulo 27, versículo 50. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Então nós vemos que Jesus, ele era perfeitamente homem. Ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele sentia fome, sentiu sede, chorou, cantou e também morreu, entre outras coisas. Ou seja, é completamente a natureza humana. Ele nasceu como homem, cresceu como homem, teve fome e sede, assim como eu e você. Então Jesus era 100% homem. Entretanto, a única coisa que diferencia de nós é que Jesus não tinha, e claro, não tem, a natureza pecaminosa que o homem possui. Jesus não se sentiria tentado por pecado nenhum. Por isso, ele veio e perfeitamente morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Por quê? Porque ele é o homem perfeito. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Em sua presciência, ou seja, a ciência de saber o que vem depois, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Atos 13, 5, Atos 18, 4, Atos 19, 8. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, Atos capítulo 11, versículo 20. Atos capítulo 11, versículo 21, versículo 37, aos Romanos capítulo 2, versículos 14 ao 16. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelentes qualidades. Atos capítulo 25, versículos 10 e 12, Atos 16, 1 ao 10. Então nós vemos que aqui perfeitamente Israel, com suas sinagogas, estava esperando por Cristo. Foi o que Deus preparou. Na Grécia foi pelo intermédio do idioma e filosofia e também pelas razões naturais. Nós vemos que até hoje a vida de Cristo é confirmada e muitas das vezes, até mesmo os lugares que ele passou, é confirmada pela geologia. E finalmente por Roma, que foi pela questão de meios de governo e estradas excelentes. Ou melhor, arqueologia. A arqueologia muitas das vezes comprova as veracidades do que a Bíblia relata sobre Cristo e às vezes até sobre as profecias de Cristo. Então nós vemos que realmente, até pela luz da razão, humanamente falando, tudo, até a ciência, prova que de fato Jesus existiu. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Mateus capítulo 1, versículo 1, Mateus capítulo 2, versículo 1, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3, 23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens.
Então aqui Israel, Jesus foi apresentado ao mundo, né? O mundo passou a conhecer o Filho de Deus. E nós vemos ali toda a história de Cristo, né? Até o seu nascimento, até o seu ministério. Síntese do tópico 2. Jesus estava no seio do Pai. Sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Ou seja, não importava apenas o Antigo Testamento mostrar o caminho que Cristo viria. Não adiantava somente o Antigo Testamento falar que Jesus viria se ele não viesse. Entretanto, o Novo Testamento está aí justamente para provar as profecias do Antigo Testamento que Jesus de fato veio. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Em outras palavras, de forma nenhuma, Jesus pecaria. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Mateus capítulo 4, versículo 4. João capítulo 4, versículos do 7 ao 10. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Marcos capítulo 1, versículo 34, Lucas capítulo 7, versículo 21. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Isaías capítulo 53, versículo 3, aos Hebreus capítulo 7, versículo 26. Então nós vemos que Jesus era de fato um homem perfeito, ele era humano. Entretanto, ele não cedeu ao pecado. Jesus não se sentia tentado pelo pecado. Por quê? Porque Jesus não tinha natureza pecaminosa. Jesus não tinha, falo tinha porque eu estou falando do passado. Jesus não tinha natureza pecaminosa, por isso ele foi perfeito. Entretanto, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos: fome, sede, angústia, agonia e outras coisas. Completamente. E outra coisa, Jesus poderia, como Deus, usar o poder dele, o poder do Pai, para suprir as suas necessidades humanas. Entretanto, ele não o fez. Por quê? Porque ele era realmente humano. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Gênesis capítulo 3, versículo 6, 23 e 24. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Mateus 28, 6 e 7. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então você vê que Jesus, ou melhor, que Adão, pecou e fracassou num lugar perfeito, no jardim. Entretanto, Jesus, que era igualmente homem feito Adão, triunfou no Calvário. Jesus, ele triunfou, ele foi vitorioso, inclusive também no deserto. Então nós vemos que Jesus, com todas as situações, a sua natureza humana, ainda assim, ele venceu. Então aí nós vemos uma das principais diferenças entre Adão e Cristo, que Adão fracassou no jardim e Jesus triunfou no deserto e no Calvário. E por isso, por essa questão, por ele ter morrido no Calvário, ter sido crucificado, nós somos plenamente redimidos. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aos Hebreus capítulo 7, versículo 26.
tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 ao 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então nós vemos aqui mais uma vez a perfeição espiritual e moral do Senhor Jesus. Em tudo ele foi perfeitíssimo. Ele não falhou. Ele foi exato. Ele foi correto. Síntese do tópico 3. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, que ao experimental. Por isso Jesus era maior, ele tinha a mesma natureza que nós, era humano como nós. Entretanto, o pecado não tinha nenhuma influência sobre Cristo. Conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então nós vemos quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós como homens e mulheres estaremos juntos com ele nas mansões celestiais. Então veremos que um homem perfeito, que sofreu na terra por amor a nós, estaremos com ele para toda a eternidade, para todo sempre. Questionário. Discorra sobre a eternidade de Jesus Cristo. Como filho do homem, é a resposta. Como filho do homem, Jesus foi gerado pelo Pai, no tempo histórico através do Espírito Santo. Todavia, como filho de Deus, ele é eterno, sem início nem fim. Mais uma questão. Cite algumas evidências da humanidade de Cristo. Resposta. As dores e incômodos, a fome e a sede. No jardim da agonia, Jesus experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Pergunta, por que a humanidade do Senhor Jesus não era aparente? Resposta, a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Pergunta, o que podemos concluir quando olhamos para o Senhor Jesus? Resposta, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque nele e apenas nele somos plenamente redimidos. Pergunta, em que Jesus era perfeito? Resposta, tanto no falar quanto no agir, ou seja, em tudo. Então nós vemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus tinha a natureza do homem. Jesus era homem como eu e você. Entretanto, ele não tinha a natureza pecaminosa que eu e você temos. Por isso que a humanidade só pode ser salva por ele. É por isso que a humanidade não foi um fracasso. Porque em Cristo está o nosso triunfo. O Senhor Jesus, ele é triunfante em nossa vida. É ele que nos resgatou do pecado. É ele que nos levará para as mansões celestiais. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a obra que precisava fazer para nos salvar, toda a obra salvífica de Cristo. Ele cumpriu tudo à risca. Ele sofreu, sentiu fome, sentiu sede, passou todas as agonias, frustrações, traições por amor a nós, por amor ao homem, por amor à mulher, por amor à humanidade. Então nós vemos que a raça humana, a sua origem, a sua queda, a sua redenção, essa redenção vem somente através de Cristo. O Senhor Jesus nos resgatou para estarmos com Deus nas mansões celestiais. E como eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, Jesus é a religião. Jesus veio religar o homem a Deus. Então, religião salva. Por que religião salva? Porque Jesus é a religião. Jesus é a única religião que salva o homem do pecado, do inferno, que salva a alma do homem do inferno. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida. E se porventura você está aqui, porventura você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador,
creia que somente Ele pode te salvar. Ele se fez homem, Ele encarnou, Ele não se reencarnou, porque reencarnação não existe. Ele se fez homem para que nós venhamos ter um exemplo de homem, para que nós venhamos ter um exemplo de homem para seguir e saber que através de Cristo nós somos salvos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!